A era unipolar está em causa. Atores insatisfeitos com sua posição no sistema global estão testando a potência reinante. E isso ocorre tanto na periferia, que na perspectiva americana é a Ucrânia, quanto no centro de gravidade do mundo moderno, Taiwan. A ilha possui um status crucial para a rivalidade sino-americana, crítica para o mundo. Não é segredo que a China continental deseja incorporar Taiwan até 2049. O problema é que os taiwaneses não se empolgam com essa ideia. Por que a China quer absorver Taiwan? Quais ativos os taiwaneses possuem? Quais cenários são os mais prováveis? Vamos analisar. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. As origens do conflito entre China e Taiwan remontam a 1949, quando as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek fugiram para a ilha após perderem a Guerra Civil Chinesa. Isso deu origem, de fato, a um novo Estado chinês, apoiado pelos Estados Unidos e seus aliados. Em 1955, a República da China e os Estados Unidos assinaram um Tratado de Defesa Mútua, comprometendo os militares americanos a proteger o arquipélago, com exceção das ilhas Kinmen e Matsu, de qualquer invasão. Graças à cooperação com os Estados Unidos, em 1971, era a República da China que ocupava o Conselho de Segurança da ONU como representante dos chineses. A flexibilização das relações Pequim-Washington durante os governos de Nixon e Carter levou ao desenvolvimento da política de uma só China, culminando no estabelecimento de relações diplomáticas em 1979 com a República Popular da China. Apesar da mudança, as autoridades americanas não queriam perder um aliado na região, muito menos permitir que a ilha fosse capturada por uma potência comunista. No lugar do antigo tratado, os Estados Unidos assumiram outros compromissos com Taiwan, sob a Lei de Relações com Taiwan de 1979, reafirmados durante o mandato de Donald Trump com a Lei de Reforço de Taiwan. Essas ações visavam demonstrar a prontidão dos Estados Unidos para a independência da República da China. Sob esses acordos, os Estados Unidos são obrigados a fornecer a Taiwan os recursos defensivos necessários para a autodefesa. A falta de obrigações de defender Taiwan deixa o presidente e o Congresso dos Estados Unidos com um leque maior de ações. Ao mesmo tempo, as autoridades de Taipei não têm base formal para exigir apoio, o que desincentiva uma tentativa unilateral de mudar o status de Taiwan declarando independência. A política de ambiguidade estratégica tem sido um dos pilares da política da relação Estados Unidos, Taiwan, China. Na perspectiva de Pequim, Taiwan continua sendo uma província rebelde a ser incorporada pacificamente ou pela força. Esse processo é uma prioridade por 3 razões principais. Primeiro, a existência de um modelo democrático alternativo para o desenvolvimento da China mina a legitimidade do Partido Comunista Chinês e as narrativas da singularidade do socialismo com características chinesas. A principal ameaça ao partido é qualquer movimento que possa levar à descentralização ou ao enfraquecimento do seu poder. Dentre essas ameaças, os chamados movimentos separatistas de Xinjiang, Taiwan e Tibete são de suma importância. Nos anos 90, após 4 décadas de governo militar, as autoridades taiwanesas iniciaram um processo de democratização. Desde então, Taiwan tem alcançado alto nível de desenvolvimento econômico, garantindo ampla gama de liberdades aos seus cidadãos. O sucesso do modelo taiwanês oferece uma alternativa atraente para a crescente classe média chinesa, o que é tratado como uma ameaça pelo Partido Comunista. Na dimensão simbólica, o nacionalismo é de grande importância, sendo a ideologia dominante do Estado e do partido. Um dos conceitos-chave da administração Xi Jinping é o grande renascimento da nação chinesa, que deve ser realizado até 2049. Esse conceito inclui a unificação de todos os territórios aos quais a China tem, ou reivindica, direitos soberanos, e isso inclui Taiwan.
Segundo, Taiwan é um dos líderes do setor de eletrônicos e desempenha papel importante nas cadeias de suprimentos globais. Isso é particularmente verdadeiro na indústria de semicondutores, na qual a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, é uma potência. Essa é uma área onde a República Popular da China tem sérias deficiências em tecnologia e expertise de classe mundial, apesar dos investimentos maciços. Os microprocessadores estão no topo da lista de produtos importados pela China, com valor superior a 300 bilhões de dólares anuais em 2019. A ruptura das cadeias de suprimentos causada pela pandemia evidenciou a vulnerabilidade da indústria global a déficits nessa commodity. Obter o controle de Taiwan e seu setor de alta tecnologia daria à China um ativo em sua rivalidade com os Estados Unidos. Até agora, os Estados Unidos têm sido o líder indiscutível, o que possibilitou, entre outras coisas, cortar o acesso da Huawei a produtos que usam tecnologias americanas. Com a incorporação de Taiwan, a China teria a chance de se tornar autossuficiente nessa área e ganhar nova resistência à pressão dos Estados Unidos. Terceiro, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, Taiwan é vista como geoestratégico, mantendo a China continental sob controle. Não por acaso, o general Douglas MacArthur, em 1950, se referiu a Formosa como o porta-aviões inafundável, e o secretário John Eckerson a incluiu no chamado Perímetro de Defesa. Para Pequim, a incorporação de Taiwan é igualmente importante, pois significaria obter controle real sobre a primeira cadeia de ilhas e, com isso, obter profundidade estratégica. Isso aumentaria a distância contra adversários e daria projeção de poder, além de capacidades de inteligência, vigilância, aquisição de alvos e reconhecimento. O terreno montanhoso também permitiria a instalação de baterias antiaéreas e lançadores de mísseis. Além disso, a perda de Taiwan seria um duro golpe para o sistema de alianças dos Estados Unidos na Ásia e no mundo. Os Estados Unidos não são formalmente obrigados a defender Taiwan, mas a falta de uma resposta decisiva aumentaria as dúvidas sobre a capacidade de Washington de cumprir suas obrigações. Tal cenário poderia desencadear uma reação em cadeia na região, culminando no colapso da ordem regional, bem como da arquitetura de segurança na Europa. O flanco leste da OTAN depende fortemente da credibilidade da política de dissuasão dos Estados Unidos. Desde o início do século XXI, a China iniciou um programa ambicioso de expansão de sua frota. A Marinha Chinesa já é a maior do mundo, com mais de 360 embarcações. O Exército Popular de Libertação continua sendo o líder mundial em termos de expansão de tonelagem da frota. Entre 2014 e 2018, cresceu cerca de 678 mil toneladas, mais do que as marinhas britânica e espanhola juntas. A mudança também é evidenciada pelo fato de que, entre 2015 e 2017, a tonelagem de navios chineses lançados foi quase o dobro daquela da Marinha dos Estados Unidos. Um relatório do Congresso americano de 2021 prevê que a Marinha chinesa poderá ter até 425 navios até 2030. Essa tendência continua até hoje. Temos um vídeo com dados mais recentes no canal, link na descrição. A infantaria naval e os navios de desembarque, necessários para uma invasão bem-sucedida, também estão sendo expandidos ativamente. E a modernização não se limita à marinha. A China também está modernizando e expandindo suas forças aérea e de mísseis, além de ampliar suas capacidades na esfera informacional e no ciberespaço. O relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos indica que a China tem a força aérea mais numerosa no Indo-Pacífico. De um total de 2.500 aeronaves, 2.000 são de combates, 1.500 são caças, dos quais cerca de 800 são de quarta geração ou superior, J-20, J-16, J-10, J-11, Su-30 e Su-35. Nos próximos anos, a prioridade será substituir as aeronaves da Guerra Fria, Q-5 e J-8, por máquinas de geração 4 e 4.5.
lançar a produção em série do modelo J-20 e concluir o desenvolvimento do bombardeiro estratégico Xi'an-H-20. A busca pela superioridade C4ISR, acrônimo em inglês para Comando, Controle, Comunicações, Computadores, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento, também exige a introdução de mais unidades de alerta aéreo antecipado e reconhecimento e vigilância aerotransportada. O programa de mísseis da China fez grandes progressos nas últimas 2 décadas em número de mísseis e plataformas para lançá-las. Entre estes, os mísseis balísticos de curto e médio alcance têm atraído a atenção particular nos círculos militares dos Estados Unidos, DF-21, DF-27 e DF-17. Eles representam um dos principais ativos das forças de mísseis da China e ameaças às tropas americanas estacionadas na região. Os DF-26 têm uma capacidade de até 4.000 km, permitindo que atinjam porta-aviões estacionados na base de Guam e Okinawa, localizados na chamada segunda cadeia de ilhas. Os DF-21 e DF-26 começaram a entrar em serviço na década de 2010, tornando-se os armamentos chineses mais modernos. Soma-se a isso o desenvolvimento de mísseis supersônicos DF-17, com alcance de 1.800 a 2.500 km, capazes de transportar cargas convencionais e nucleares. Ao contrário dos mísseis balísticos clássicos, o DF-17 é mais difícil de ser interceptado por radares e sistemas de defesa inimigos, devido à sua baixa trajetória e maior velocidade. A República Popular da China não está apenas aumentando o poderio de suas forças armadas, mas também realizando exercícios para uma invasão a Taiwan, atividade fundamental dos pontos de vista militar e psicológico. Desde a presidência de Donald Trump, a China aumentou sua atividade aérea na Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan, e isso tem sido acompanhado por exercícios de desembarque e tiro real no Mar do Sul da China. Essas ações geralmente ocorrem em resposta a medidas do governo americano que Pequim considera provocadoras. O aumento da atividade visa pressionar as autoridades e a sociedade taiwanesas, além de mostrar aos Estados Unidos que qualquer movimento em direção à independência de Taiwan será recebido como uma escalada do outro lado do estreito. O obstáculo mais sério aos planos da China de tomar Taiwan é a presença militar dos Estados Unidos na região. As forças armadas mais poderosas do mundo contam ainda com o apoio de aliados e parceiros regionais como Japão, Austrália, Coreia do Sul e Índia. Os governos de Donald Trump e Joe Biden iniciaram os formatos Quad e AUKUS, que visam criar uma arquitetura de segurança em rede na região e equilibrar a crescente influência da República Popular da China. Juntamente com seus aliados, os Estados Unidos têm a capacidade de interromper o fluxo de bens e matérias-primas essenciais para a China, impondo um bloqueio marítimo aos embarques pelo Oceano Índico. Um símbolo da vulnerabilidade chinesa a tal bloqueio é o Estreito de Malaca, por onde entram na China cerca de 70% de todas as commodities energéticas. Outro grande problema para o exército chinês é a geografia, que ajuda a defesa dos taiwaneses. O desembarque de tropas através do estreito exige o uso de uma força maciça, incluindo infantaria naval e os navios tipo 071 e 075. O terreno montanhoso de Taiwan favorece as operações defensivas e limita os pontos para uma invasão. Por 70 anos, as Forças Armadas de Taiwan vêm preparando o sistema de defesa do país para infligir o máximo de dano a um adversário em avanço, com base em tecnologia e equipamentos fornecidos em grande parte pelos Estados Unidos. A China teria que mobilizar várias centenas de milhares de tropas, forças aéreas, mísseis e navios, para garantir uma chance de sucesso. A vitória teria um custo muito alto e também dependeria do nível de comprometimento dos Estados Unidos e de outros atores. O lado chinês também deve levar em conta o risco de escalada do conflito e a possibilidade do uso de armas nucleares. A curta distância que separa a costa leste da China de Taiwan representa uma séria ameaça à área onde estão localizados os maiores centros urbanos e econômicos da China.
Especula-se também que os mísseis balísticos de médio alcance das Forças Armadas de Taiwan têm como alvo a barragem das Três Gargantas da China. As consequências de sua destruição seriam catastróficas, comparáveis a um ataque nuclear. Uma invasão é um empreendimento arriscado para Pequim, também politicamente. Pequim está construindo a legitimidade do partido com base na retórica nacionalista, enfatizando os sucessos econômicos da China. Num cenário de invasão fracassada e pesadas perdas, o nacionalismo poderia se voltar contra o partido, ou, pelo menos, levar a uma mudança na liderança. Por último, mas não menos importante, um conflito de consequências mundiais é ruim para os negócios e não interessa a maioria dos setores econômicos. A globalização tornou os países altamente interdependentes nas cadeias de suprimento e nos mercados de capital. Por sua vez, a pandemia demonstrou quão severas podem ser as consequências dessas interrupções, incluindo crises energéticas e inflação. É muito provável que o conflito desacelere ainda mais o ímpeto econômico da China. A autoridade do Partido Comunista Chinês, construída sobre o sucesso econômico do país, seria então ameaçada, o que, por sua vez, geraria oportunidades para a transformação política e a remoção do partido do poder, um cenário a ser evitado a todo custo. O cenário mais provável é um bloqueio naval ou uma tentativa de controlar as ilhas Matsu, Kinmen e Dongsha, que estão mais próximas do continente do que de Taiwan. Esse tipo de ação não traria muitas baixas, pois são alvos fáceis para o Exército Popular de Libertação da China. Ocupar a área seria um impulso para a imagem de Xi Jinping e do partido, além de contribuir para minar a credibilidade dos Estados Unidos se Washington optasse por não intervir. Esta opção é menos arriscada do que uma invasão em grande escala, mas não significa que seja sem riscos. A alta dependência da China do transporte marítimo, em particular o Estreito de Malaca, a expõe a retaliações simétricas pelos Estados Unidos, por exemplo, no Mar do Sul da China ou no Oceano Índico. Além disso, há uma alta probabilidade de que os Estados Unidos e seus aliados imponham sanções econômicas que atingiriam a economia da China. A decisão de impor um bloqueio ou um ataque a uma das ilhas menores aceleraria o aumento dos gastos militares entre os demais países da região, a ajuda militar a Taiwan e, potencialmente, a proliferação de armas nucleares entre os aliados dos Estados Unidos. Portanto, isso poderia, em última análise, contribuir para o enfraquecimento do poder militar relativo da China na região. Também será fundamental para manter a capacidade de Taiwan se defender a disposição psicológica da população da ilha de sofrer perdas e manter a resistência. Portanto, a frente da informação é uma das principais áreas de potencial conflito. Os aliados internos da China podem incluir apoiadores do Kuomintang, um partido que conseguiu representatividade significativa nas últimas eleições e continua sendo um defensor da unificação pacífica entre Taiwan e a China. Da parte dos Estados Unidos e aliados, é necessário desenvolver um consenso político de como responder a um conflito, e isso permitirá tempos de tomada de decisão mais curtos e a seleção de medidas adequadas à situação. Taiwan é o ponto crítico não deflagrado mais importante da Terra hoje. Mas será que os chineses decidirão acender o pavio?